Vamos ao momento eleições 2022. Tem o patrocínio de Metalúrgica Schwalm, energia solar. Seu projeto nas mãos de quem entende. São mais de 1.400 obras em diversos tamanhos já instaladas. Pensou energia solar? Pensou Metalúrgica Schwalm. E FAMURGS, a Casa dos Municípios, composta por 27 associações regionais, representando os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Neste momento, recebo a candidata Fábia Richter. Ela é candidata a deputada federal e bate um papo comigo nesta manhã de quarta-feira, como assim a gente pregou durante todos os nossos dias do momento pré-eleitoral. Estamos recebendo os candidatos, independente de partidos. Claro que nós estamos tentando atender a agenda da Acústica FM, mas olha, sem dúvida nenhuma, passou muita gente por aqui. E isso nos ajuda muito, a gente poder explicar o que a política, por isso que a política é tão importante para todos nós. Fábia Richter, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Como é que tu vai? Tudo bem contigo? Eu tô ótima, muito feliz por estar aqui na rádio, muito feliz de poder, assim, fazer com que as pessoas me escutem um pouco, né? E preciso dizer que nós estamos com o Fábio ao cubo aqui, né? É, Fábia e dois Fábios. É, isso aí. Sabe que na quinta série que eu estudava, nós tínhamos 4 Fábio e 2 Fabiane na aula. Fábio até é normal, né? Era uma né? época boa de Fábio, assim, muitos Fábio. Bom, candidata Fábia, nós fizemos aqui um trabalho bem bacana da Acústica, inclusive entrevistamos todos os senadores, todos os candidatos ao governo do estado, alguns candidatos a deputado estadual, alguns candidatos a deputado federal. E, obviamente, é uma necessidade nossa de ouvi-los, né? E eu tenho absoluta certeza que a rádio ela tem uma entrega diferente de uma ida da candidata ou do candidato na casa das pessoas. Porque a gente vai ter um tempinho aqui para falar vários assuntos e esses assuntos aqui vai nos ajudar daqui a pouco a pessoa a entender. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer também, pode utilizar o WhatsApp da Acústica, que é o 986-369700, ou lá nas redes sociais, onde já estamos ao vivo. Eu tô vendo que tu tá com a voz um pouco rouca, mas eu acredito que tu tá dia e noite conversando com as pessoas, né? Eu tenho por hábito, né, já conversar com todo mundo. Eu gosto de gente, é natural de mim, né? E as minhas redes são muito ativas e o meu celular, quem cuida dele sou eu. Então, em especial, essa noite, eu tinha alguns WhatsApps para responder. Eram aproximadamente... Eu iniciei à meia-noite com 505 para responder. Nós fizemos um serão, né, para conseguir, entendendo que as pessoas querem conhecer, querem ter acesso, não querem mais um político que vem na cidade, no seu município, na sua porta de 4 em 4 anos. E eu quero, e é da natureza de um prefeito que tenha sido próximo das pessoas, para a gente poder agir, tu precisa conhecer a dor e o sonho da pessoa. Quando eu iniciei o processo da campanha, eu tinha uma ideia que já era diferente da ideia de dezembro de 2020, quando eu iniciei a pré-campanha. Porque no encerramento do meu mandato eu disse, deixo de ser prefeita de Cristal para ser pré-candidata a deputada federal pela região e pela enfermagem do Rio Grande do Sul. Né? Exatamente. Fizemos aí esse período todo, 1 ano e meio de pré-campanha, andando pelo estado, conhecendo as diferentes regiões, aprendendo muito com regiões desenvolvidas, conhecendo os serviços de saúde, as dores e os sonhos dos meus colegas da enfermagem, as dificuldades do ensino e da pesquisa dentro da profissão, visitando universidades, enfim, e mais intensamente nos últimos 3 meses trabalhando na região. E nesses 45 dias eu confesso que a minha impressão é outra. Mudou. O momento candidato, assim, principalmente quando agora começa a acirrar a campanha, muita gente aparece. Eu vou dizer uma coisa, Fábio, eu não escondo aqui a minha posição aos eleitores, a minha posição do Fábio, né? É que a região sul nossa é uma região extremamente vitimismo de solução vitimista. Nós sempre se parecemos coitadinho, nós sempre parecemos que somos desdenhados pelos outros, que os políticos só usam nós aqui para pegar voto.
E eu há muito tempo, muitos anos, não é de hoje, muitos anos eu falo que a nossa região tem competência, tem volume, tem motivo, vou botar assim, para buscar eleger candidatos da nossa região. Nós temos gente competente, nós temos gente séria, muitos candidatos da nossa região, eu conheço quase todos, pessoas assim com a ficha limpa, pessoas que querem trabalhar, tu vê que a pessoa tem vontade de trabalhar. Nada contra os outros que passaram por aqui também ao longo dos anos, aqui na Acústica, que a gente sempre atendeu super bem, mesmo carinho, mas são pessoas que têm um vínculo umbilical completamente diferente da região nossa. E isso é uma coisa que não é que as pessoas fazem de propósito, desdenham a nossa região, é que o vínculo delas é proximidade com outras cidades, outras regiões. Então, na hora de disputar as coisas, de disputar voto, de disputar recursos no orçamento, de fazer emendas parlamentares, obviamente, é da natureza das pessoas privilegiarem a região onde estão situadas, a sua família, os seus amigos, o seu berço eleitoral. E eu acho que nós já estamos no momento de parar de ser vítimas e a região ser ativa. E não é para ser um candidato, eu acho que nós podíamos eleger mais de um candidato se nós uníssemos mais as forças, uníssemos mais os partidos, né? Convicção de bairristas. Eu acho que nós temos que ter um pouco mais. Então, eu não falo isso aqui, falo há muitos anos sobre isso aqui. No programa, eu estou há 10 anos comandando o programa do rádio, e eu sempre falei isso. E o brabo é que a região passa ano, sai ano, nós sempre ficamos assim, quase elegendo. E o quase não nos adianta. Não. Acho, Fábio, que é importante falar um pouco sobre o que tu explanou aí, classificando, né, no mundo da política. Acho que é importante a gente conceituar, né? O que tu fala é em reduto eleitoral, né? Sim. Cada deputado, cada mandatário, ele tem o seu reduto eleitoral. É no município onde que o cara é mais forte, no bairro lá onde ele nasceu, no lugar das pessoas que ele defende. Lá é o lugar onde a tendência ele saia mais fortalecido e é o lugar onde ele vai atender melhor. Qual é o reduto eleitoral da nossa região? Eu acho que então nós precisamos conceitualmente, para que todo mundo entenda, e eu quero, assim, pedindo licença, pedir que as pessoas compartilhem o link, porque eu acho que é uma oportunidade de aprendizado e de consciência política da nossa região. Sim. Então, eu agradeço a Deus muito pela oportunidade da gente falar com essa liberdade aqui na rádio. Eu agradeço a rádio, a quem eu tenho muita estima, todos sabem disso. Qual é a região que nós estamos? Nós estamos na região macro-sul do estado do Rio Grande do Sul. Essa região, ela tem alguns espaços. Ela começa na região da Campanha, e que compõe a Macro-Sul. A região Sul, que tem 20 e poucos municípios, onde tem 2 cidades potencialmente grandes, que são Rio Grande e Pelotas. E a região Centro-Sul, a região da Costa Doce, que é a que nós fizemos parte. Sim. Que temos ali, dependendo da leitura que tu faça, se coloca Turuçu ou não, se engloba Guaíba ou não, porque Guaíba tem um perfil muito mais metropolitana, não tem tanto o nosso perfil agrícola, do tabaco, essa coisa toda. Nós temos ali uma mudança de 14, 13 cidades. Mais ou menos. Com aproximadamente, dependendo também da costura, né, que tu for fazer, 18 mil habitantes. Então, qual é o reduto eleitoral da candidata Fábia Richter? O que é 18 mil habitantes, só para mim saber? 180 mil habitantes. Tá. Desculpa, eu falei errado. É isso aí. Tá. 18 mil habitantes. Não, isso. 180 mil habitantes. Isso, 180 mil habitantes. A nossa região tem uma habitação, habitantes, eleitores, habitantes 180 mil. Isso aí 180 mil habitantes. Comporta alguns deputados estaduais e pelo menos, com certeza, um federal. Então, essa região da Costa Doce, que tem ali a sua aproximação por características econômicas, sociais e culturais, né? Por isso que tem essa configuração, ela existe justamente para trabalhar o desenvolvimento regional. E o reduto eleitoral da Fábia Richter, ele é
A Costa Doce. Então, se nós temos um candidato da região da campanha, qual é o reduto eleitoral dele? É a campanha. Se nós temos um candidato da região sul, qual é o reduto eleitoral dele? A região sul. Se nós temos um candidato da Costa Doce, qual é o reduto eleitoral dela? A Costa Doce. Agora, todos esses compõem a macro sul do estado, sim, que vão somar para o desenvolvimento da região sul como um todo. Simbolicamente, pegar a rodovia 290, que nesse Eldorado, isso, vai Uruguaiana para baixo. Pode ser. Mais ou menos. Eu costumo, Fábio, quando eu vou na casa das pessoas, pegar a minha mão, tá? E eu faço um corte. Faz de conta que isso aqui é o estado do Rio Grande do Sul. Tu pega Porto Alegre aqui e Santa Maria, que é o lugar onde a minha filha estuda, tá? A região central. Corta o Rio Grande. Nós temos um lado rico e um lado pobre. Um lado rico que, domingo, o estado do Rio Grande do Sul vai eleger 31 deputados federais. Importante que as pessoas entendam que cada deputado federal tem no mínimo 15 milhões de emenda parlamentar ano para entregar nos seus redutos eleitorais. Esses 15 milhões, a gente já sabe que eles podem ser muito mais, dependendo do partido, dos acertos partidários. E também a gente já sabe que, minimamente, para as emendas individuais no ano de 2023, não é 15 milhões, é 19. 19 milhões cada deputado federal. Para investir prioritariamente nos seus redutos eleitorais. E esses dinheiros são dinheiros que pode mandar para a saúde, para a segurança, para a educação, agricultura, infraestrutura. Tá. Então, se desses 31, nós temos na metade sul, na parte de baixo, 2 deputados federais. Que, se a gente contar 15 milhões, são 30 milhões de investimentos na região. Na parte de cima dessa linha, nós temos 29 dos 31. Que, se multiplicarmos por 15 milhões, nós temos 435 milhões de investimentos naquela região. Então, é por isso que eu estive, por exemplo, no município de Gentil, participando da conferência de saúde deles. Tem 1.400 habitantes aproximadamente. Não importa o lado que tu chega em acesso asfáltico. Eu palestrei, dei aula no município de Muliterno. Não importa o lado que tu chegue, tu vai chegar em acesso asfáltico. 1.900 habitantes. E aí nós temos aqui na nossa região, que nunca, historicamente, elegeu um deputado federal daqui. Tínhamos de coração o querido Mendes Ribeiro, né? Mas não era daqui, prioritariamente não era da região. E temos como, por exemplo, Cerro Grande, 12 mil habitantes, não importa o lado que tu chegue, tu não vai chegar por acesso asfáltico. Amaral Ferrador, 7 mil, 8 mil habitantes, não importa o lado que tu chegue, tu não vai chegar em acesso asfáltico. E Amaral Ferrador, com suas terras dobradas ainda, na subida, a gente seguidamente tem que fazer baldeação em ambulância com paciente mal, justamente porque está lá uma carreta atravessada, atrapalhando esse processo todo. Então, mas, Fábio... mas é interessante o número de deputados por região e o número de investimentos por região. Mas tem poder político envolvido nisso também. Além do deputado federal, além dele ter... É ele que tem... O deputado que pode trazer investimento para aquela região, para os municípios, é o federal. E aí, pensando que quando a gente tem uma concentração de deputados federais numa determinada região, a gente também tem poder político concentrado. Poder político de ir lá, de buscar um investimento, de tentar convencer aquela indústria para ir para lá, de tentar conseguir melhores serviços de saúde, melhor contratos para os serviços de saúde. O que eu quero salientar é o seguinte, Fábio, nós temos emenda parlamentares, que é uma coisa que está aí colocada à disposição. Agora, a outra coisa que eu acho muito mais importante que isso é a ação do deputado junto com prefeitos e vereadores nos ministérios para cadastrar projetos, obras, financiamento, ações, que é outro, eu vou botar assim, é outros 10 vezes esse valor, se tu tiver boa... O Mendes, só para falar do Mendes ainda, dá para falar bem, o Mendes conseguia muita coisa, articulação, não emenda parlamentar dele, a articulação que ele conseguia com os ministérios, porque ele é um cara que negociava muito pelo MDB na época, né? E ele tinha trânsito dentro dos ministérios, ele não era um cara
aquele cara que vota tudo contra, Isso aí. que vota tudo a favor. Ele é um cara que dialogava, ele costurava entre os seus colegas para as coisas de governo passar, independente do partido que estava no governo. Isso aí. Então, não é aquele cara... Porque eu tenho muito medo, Fábia, é do cara que é aquele... Não, eu sou oposição, tudo que vier do outro lado eu meto pau. Isso é ruim para qualquer político. E muitas vezes o partido faz isso, não é o deputado. A gente sabe que tem coisa que o partido... Não, vamos votar tudo contra aí porque nós somos oposição. E aí tu prende o deputado numa decisão. Isso é uma coisa que eu acho, minha sugestão, é que tu, como deputada eleita, tenha decisão junto ao teu voto para que coisas como essa separe a Fábia de um partido. Quando eu saí do PSB, e tu acompanhou isso, assim, Sim. né? Quando eu saí do PSB, eu saí porque eu entendia que eu estava construindo uma candidatura que tinha lado. E porque a Fábia Richter tem lado. A Fábia Richter é a mulher da saúde, a Fábia Richter gosta de cuidar das pessoas, a Fábia Richter vai defender a região, assim como fez em Cristal, a gente vai defender a região. Eu sou uma pessoa que tenho muitos contatos nos ministérios, fruto da construção política de 20 anos, né, que a gente tem com idas a Brasília, porque, na verdade, troca o ministro, mas a equipe técnica do ministério fica. Os funcionários, né? Isso é importante que a gente lembre as pessoas. E quando eu fui para o PSD, eu fui buscando a certeza de que se teria respeito pela representatividade regional, pela representatividade da categoria, porque a viabilidade da minha candidatura ela está em 2 pilares. É por isso que é importante que as pessoas entendam. Uma região, porque comparada a Pelotas, por exemplo, Sim. o colégio eleitoral de Pelotas é quase 4 vezes maior. Né? Sim. E a gente vê, assim, os deputados se alimentando em diferentes municípios, inclusive desse pedaço rico do estado, descendo para cá para se nutrir dos nossos votos, para conseguir manter as suas cadeiras. Então, 180 mil habitantes é um desafio imenso de ser a pessoa preferida de toda uma região. Há de ter uma consciência política das pessoas muito grande para a gente conseguir fazer essa mudança. Então, nós construímos uma candidatura por dentro da enfermagem, para que, somadas os 2 pilares, nós conseguíssemos, então, apresentar uma candidatura com chance de vitória para que as pessoas pudessem acreditar e realmente comprar para si a candidatura, porque a gente não consegue estar em todos os lugares e as pessoas precisam se somar a essa luta, a esse enfrentamento. Então vamos lá. E o PSD me deu essa garantia, só para garantir, só para encerrar a tua pergunta. Eu acho que isso é super importante, porque, Fábia, existem coisas assim que eu acho que tem que ser clara também para nós eleitores, tá? Eu tenho interesse de votar num presidente. Sim. E sempre se pergunta o seguinte, como é que tu vai canalizar os votos teus para deputado federal, para governador primeiro, né? Para governador, para deputado federal e deputado estadual. Mas nessa ordem, primeiro governador, deputado federal. Então, muitas vezes se fala sobre alinhamentos, né? Sim. Então, às vezes tu tem um candidato que tem o governador, ele tem um candidato dele a presidente, tá? Às vezes o candidato do governador não tem candidato a presidente, ele está numa sigla, numa coligação, ele não tem diretamente uma conexão. Mas eu acho que é importante as pessoas terem convicção de como vai votar o deputado federal. É essa a pergunta que eu te fiz. Porque hoje nós estamos extremamente polarizados numa eleição. Eu acho que não vai ter chance de um terceiro ou quarto aparecer assim de uma hora para outra, pelo menos dessas pesquisas que eu desconfio muito. Mas vamos imaginar, então tu começa a saber que tal candidato poderão passar para o segundo turno. Só que a eleição para deputado federal é junto com o primeiro turno. Que eu acho até que podia ser trocado para o segundo turno, né? Porque aí eu vou eleger os deputados daquele cara que eu quero. Então é o seguinte, a Fábia já está dizendo aqui que o partido deu guarida para ti tomar a decisão que tenha conotação regional em primeira mão e coisas positivas para o país, é isso? É isso aí. Na verdade, eu tenho um posicionamento de que nós estamos construindo algo para a região que vai mudar a nossa vida.
Eu tenho dito isso para as pessoas. O impacto desse volume de recursos na região da Costa Doce, ele vai mudar a nossa vida. Eu não tenho medo de dar essa garantia para as pessoas e dizer isso. Só alguém que não tem ideia nenhuma do quanto que movimentará a economia com as obras, com serviços novos, com o potencial que a gente pode ter. Quero dar um exemplo da região de Santa Rosa. A região de Santa Rosa é uma antes do mandato de Osmar Terra e outra depois do mandato de Osmar Terra. Então, não quero fazer comparação, mas quero que as pessoas entendam e pensem nisso. Então, como eu tenho a lógica da região, nós sabemos que a região ela tem votos bolsonaristas e lulistas, falando dessa dicotomia que estamos vivendo. Se eu quero representar todos, eu não tenho como dizer, olha, eu sou tal, eu sou do lado A, eu sou do lado B. Eu tenho que ter ideia que a representatividade quer dizer o seguinte, eu não vou falar por mim, eu vou falar pelo que a maioria decide e pensa. Porque às vezes as pessoas querem ser representantes de tal entidade, de tal coisa, mas não se dão conta que elas perdem com isso o seu próprio desejo. Porque quando tu representa a maioria, tu tem que realmente conhecer a maioria e saber o que a maioria espera de ti. E dar essa resposta. Então, o que eu tenho dito para as pessoas, e tenho sido muito bem aceita, as pessoas enxergam um posicionamento com coerência. Eu irei construir as melhorias necessárias e farei os contatos e construirei, ajudarei a construir um Brasil melhor. Independente do presidente da República, eu quero fazer o melhor. Eu já fui prefeita e tive vereadores tranca-rua. Eu não serei assim. A gente precisa construir ações que entreguem para as pessoas aquilo que as pessoas precisam, independente de ser do meu lado ou de não ser do meu lado. Porque depois que acabam as eleições, a gente tem que cumprir o papel a que se tem o dever de se fazer, de se trabalhar, que é dar conta de representar da melhor forma possível. É um negócio extremamente interessante aqui, mas nós vamos ter uma eleição extremamente polarizada, está extremamente polarizada, e isso muitas vezes o candidato vai perguntar para ti, Fábio, qual é o teu candidato a presidente? Eles perguntam. Qual é o candidato teu a governador? E muitas vezes os partidos, a maioria, porque nós temos 30 partidos, 33, 35 partidos, tem assim 4, 5 que estão no jogo mesmo, né? Os outros não estão, então os partidos têm que apoiar um, apoiar o outro. Tu acha que o eleitor, ele está perguntando, ele quer saber qual o candidato da Fábia ou a candidata? Fábio, a maior dificuldade da região hoje, ela não é saber em quem a Fábia vai votar. Não? A maior dificuldade da região é entender, descobrir o jeito como ela vai conseguir fazer com que o seu filho não vá embora da região, com que ela consiga ter a cirurgia de vesícula que espera 5 anos sempre com dor. A dor da população não está ligada diretamente ao presidente da República. A dor da população é muito mais próxima de nós e de mais fácil resolução. Quem está preocupado com o presidente é aquele cara que ou é lulista ou ele é bolsonarista, ele está preocupado muito mais com a sua ideologia e ele, dependendo, às vezes eu posso dizer que eu vou votar no cara dele e eu já não vou agradar ele porque ele já tem aquela cultura por dentro do partido de que tem que votar alinhado. E esse é um pensamento que não retrata mais a população. A pessoa não quer mais votar em partido. A pessoa quer votar numa pessoa que ela conheça e que ela sabe que pode contar. A pessoa quer votar em alguém que ela possa pedir socorro quando ela precisar. Você acha uma coisa aqui que eu acho fundamental. Tu foi prefeita. Muitos deputados sequer foram prefeitos. Independente da cidade, do tamanho que for. Pode ser uma cidade bem pequenininha com uma cidade grande. Tem gente que está lá no legislativo que quer, diz para ti que quer o bem, mas quer o mal. Porque ele quer tudo ao contrário do que o cara está lá, porque ele é oposição. Isso tu está dizendo, tu teve a experiência exatamente de legislativo que não tinha vontade de votar a favor do município porque era oposição. Porque queria que o meu mandato desse errado. Então tu tem essa experiência. Tenho. Isso é uma ótima experiência que tu tem, porque tu, dependendo de quem for o candidato eleito, ou a candidata eleita, tu pode estar daqui a pouco numa oposição e isso tu vai ser cobrado. Mas, Fábio, eu acho que a gente pode trazer isso para a nossa realidade muito mais próxima. As pessoas me perguntam assim, fulano de tal é contra ti.
E eu sou daqui. E ele vai ser prefeito ainda, até a metade do teu mandato. Tu não vai mandar emenda para nós porque tu não te dá com ele? E a minha resposta é clara, mas a emenda não é para o prefeito. A emenda é para o povo, é para as pessoas. Então isso não tem nada a ver com ele. Tem a ver com a minha responsabilidade de ter chegado a cada pessoa, olhado nos olhos e ter dito: me dá a oportunidade da gente tentar fazer diferente aqui. Hoje eu tenho condições de oferecer para a região da Costa Doce uma candidatura com chance de vitória para que a gente mude a realidade, impacte ao nosso maior problema hoje, que é a melhor resposta na área da saúde. Vocês vão dizer assim para mim: tá, mas tu só fala de saúde. A saúde é o nosso bem mais precioso. E as pessoas hoje têm problemas crônicos que a gente não consegue resolver, que prejudicam, inclusive, o trabalho no dia a dia. Bom, Fábio, eu vou ter que fazer um rápido intervalo. Tá. Nós voltamos em seguida com a candidata a deputada federal Fábia Richter. Se você quiser participar do programa, estamos em Facebook, estamos no YouTube, e você também pode mandar algum questionamento aqui para que a Fábia possa responder. Então, rapidinho, estamos de volta. Acústica nas eleições. Oferecimento Metalúrgica Schwalm, energia solar, seu projeto nas mãos de quem entende. E FAMURS, é nos municípios que tudo acontece. Bom, e o papo segue aqui conversando com Fábia Richter, candidata a deputada federal, e busca aqui trazer para nós informações sobre isso. Agora no intervalo nós estávamos fazendo papo, né? Sobre alguns pontos importantes que eu acho que, assim, caso a Fábia seja eleita, que nós temos que trabalhar bastante nesse assunto. E a Fábia tem um vínculo aqui com a questão da saúde, uma vez de que ela, enfermeira foi vice-presidente da FAMURGS, sempre trabalhou na questão de trazer saúde, melhorar a saúde das pessoas, foi gestora no Cristal, teve um trabalho também dedicado a isso. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa, indo bem longe da saúde, e indo para a questão da agricultura e da industrialização da nossa região. Nós temos um grande problema, Fábio, que a gente tem a cultura, a nossa cultura que de anos e anos é plantar bem. Nós plantamos bem soja, arroz, plantamos milho, plantamos tabaco, plantamos agora, tem coisas novas surgindo para nós aqui, tem uva, tem tanta coisa, mas o grosso disso aqui, ele vai ser industrializado fora do município, fora da região. E o tabaco é um dos exemplos, que o tabaco é uma renda fantástica para todos os nossos produtores, só que uma outra renda, que seria a renda de industrializar o tabaco, ela se concentra fora da região. Como tentar reverter isso ou tentar, daqui a pouco, criar uma forma de remunerar melhor a região em função disso? Na verdade, a gente tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, que a região não tem um planejamento a médio e longo prazo. Isso, quando se anda pelo estado, pelo país, para entender como que algumas regiões se desenvolveram, nós sempre vemos as agências de fomento. A presença de um planejamento estratégico regional a médio e longo prazo. Como que nós queremos estar em 2040, em 2050? A professora da 5ª série, nossa, eu repito isso sempre, a professora da 5ª série, ela precisa ter isso na mão. Se nossa região, ela quer olhar para o turismo, bom, então a professora da 5ª série, ela precisa saber que ela vai ter que treinar aquele jovem para pensar com o pensamento de quem vai construir, vai trabalhar no turismo. Então ele tem que limpar a cidade, manter a cidade limpa, ele vai ter que sorrir mais, ele vai ter que saber que no Natal, no Ano Novo, enquanto todo mundo estiver descansando, ele vai ter que trabalhar. Isso vai ter que estar na cabeça dele, ele não vai poder sofrer. Não só professora, mas eu digo o seguinte, se a região tem um planejamento, coisa que nós não temos um planejamento conjunto. Não temos. Qualquer prefeito ou prefeita que assuma, os seus vereadores, os seus secretários, também cada um tiroteando para um lado. Isso e a região em si não consegue aproveitar, né? A Mob Caxias, que eu tive a oportunidade de conhecer e participei na construção de um caderno, onde eu ajudei a construir um capítulo, a parte da saúde, que foi entregue a cada candidato a deputado federal, estadual, entregue aos partidos, dizendo o seguinte recado: é isso aqui que a região espera de ti. Se tu tiver voto aqui, é por aqui que tu tem que andar. Isso era ótimo. E esse caderno já foi entregue para os prefeitos na última eleição, na região lá. Eu vi sobre isso em Gramado.
Eu me lembro quando Carmado tem uma coisa descolada da prefeitura que é um... Convente ou um burô. Um birô, montado há muitos anos. Isso aí. E que hoje os prefeitos que forem candidatos em Gramado, é o seguinte, meu amigo... Ou tu dança na linha... Ou tu dança aqui, ou nós já te aportamos antes de tu entrar. Porque o desenvolvimento regional, ele tem que ser construído a muitas mãos e ele não pode partir da cabeça de alguns gestores de fazer... não, agora então eu vou desenvolver a piscicultura. E aí está todo mundo trabalhando em torno disso e aí simplesmente para o apoio técnico. A gente encontra isso o tempo todo. Então, acho que o primeiro passo que está escrito no meu material de campanha é fomentar o futuro. Quando tu fomenta o futuro, tu pensa nas duas coisas que a indústria precisa. E aí tu vai concordar comigo, Fábio, que tu vai gostar do que eu vou falar. A indústria se aproxima quando tem matéria-prima e mão de obra qualificada. Por que tem indústria moveleira aqui em Camaquã? Graças à escola dos irmãos, lá do tempo que foi preparado o pessoal do colégio. Ok, a história está nos indicando o caminho. Por isso que no meu material, tu me empresta aqui. Nós temos o IFSU aqui produzindo material, produzindo gente. Mas ele precisa produzir a gente. E pode, daqui a pouquinho, tá? Nós estamos agora com a Aeromote aqui de Guaíba, fábrica de aviões que vai se instalar em Guaíba. Daqui a pouco, profissionais da nossa escola do IFSU deverão estar trabalhando dentro mas é isso, é uma questão de perspectiva. Planejamento. O professor precisa saber que perfil que ele vai dar. Aqui nesse material que eu distribuí para Costa Doce, tem QR Codes e eles falam disso tudo que eu estou falando. E eu gostaria de convidar as pessoas a botar a câmerazinha, clicar no link e assistir os vídeos. Por quê? Porque eu falo da agência fomentadora, eu falo da importância de planejamento a médio e longo prazo e eu falo de como que nós vamos fomentar a indústria. E especificamente para a indústria do tabaco, eu confesso que esses 40 dias aí de campanha me fizeram um crescimento pessoal, profissional enorme, de preparo para o futuro. Por quê? Porque eu visitei Canguçu, o interior de Canguçu, eu não conhecia Canguçu como eu conheço hoje. Eu visitei São Lourenço, eu trabalhei em São Lourenço, eu conheço São Lourenço hoje. A sua dor e o seu sonho. Eu conheço Camaquã hoje. Eu conheço Camaquã. Eu conheço a dor e eu conheço o sonho das pessoas de Camaquã. Eu conheço a dor de Amaral, de Cerro Grande. Estou saindo daqui, vou para Sertão Santana, Mariana, porque tu não tem como fazer uma boa luta e um bom combate se tu não sabe no que tu está combatendo. Tem que conhecer a região. E a nossa região é uma região produtora de tabaco. Nós produzimos em Canguçu a capital nacional da agricultura familiar. O que ela produz? Tabaco. São Lourenço, considerada a maior produção de tabaco por família. A grande Camaquã, como eu chamo, toda produz tabaco. E nós estamos trabalhando a serviço de uma outra região que enriquece com ICMS. O urbano tem trabalho na indústria do fumo. E como trazer essa indústria para cá? Com posicionamento regional. Nós precisamos criar a condição de... E tem uma outra coisa da indústria assim, que mais me assusta, é ver que além de nós trabalharmos para o enriquecimento daquela região, nós ainda levamos lá do nosso bolso e ainda deixamos eles colocar o preço no nosso trabalho. Isso é surreal. E votamos nos caras de lá ainda. É preciso romper isso. Bom, falamos de saúde, falamos de um pouco sobre agricultura, que eu acho que é importante, mas eu não tenho muito tempo para falar contigo sobre isso. Eu quero falar sobre educação, tá? Tá. Tu deste agora uma palhinha de uma coisa que eu acho que é importante. Eu sei que deputado federal não executa, mas pode, dentro do possível... Ele tem uma moeda de barganha maravilhosa. De fazer essa troca. Mas canalizar a questão da boa educação, sobre... entender o que a região pensa e como a educação tem que ser dada para a região diferente uma da outra de função dessas coisas. Tu concorda com isso ou acha que tem que ser meio uniforme a educação para todo mundo? É que eu falo de educação, uma educação libertadora, uma educação que vai incluir e que vai puxar todo mundo para cima. Eu falo de uma educação assim como eu falo de uma saúde, que ela é muito mais do que tratar a doença. A educação é muito mais do que ensinar a ler.
A educação é ensinar a pensar, é formar um espírito empreendedor, é ensinar a pessoa a ser protagonista da sua própria vida, ter inteligência emocional para conseguir lidar com tudo aquilo que a vida vai trazer. Então, a minha visão, ela está nesse primeiro quadradinho aqui, ó. Nossa vida mais feliz e completa. Porque aqui a gente fala do respeito ao idoso, a sabedoria que ele tem, o respeito e a construção cultural que nós temos que ter com a nossa história. Eu costumo dizer assim, quem não respeita o passado não tem futuro. Quem não conhece a sua história não tem futuro. Eu vou dar um exemplo. Eu descobri que nós tínhamos bicho da seda em São Lourenço e que exportávamos era uma seda fantástica. E que um dia uma praga veio e terminou com as amoreiras. Sabia que na Pacheca, lá da Ilha Santo Antônio, tinha bicho da seda? Então, isso é relevante para o nosso planejamento de futuro, porque isso naturalmente nos dá condições históricas de poder pensar em uma vocação. Porque a nossa região, caros ouvintes, ela não tem uma vocação definida. Como que nós vamos direcionar a educação? Nós temos o IFSUL. O IFSUL estuda automação, robótica. A gente tem que drenar esse estudo para a vocação da região. E, Fábio, aqui eu falo da cultura, do respeito ao passado, falo de um passado que vai nos levar ao futuro. E falo do esporte. Nós precisamos valorizar as entidades e ajudar as entidades da sociedade civil organizada para não dependerem mais do poder público. Hoje, com as leis de incentivo, com as leis do ICMS, nós podemos empoderar essas instituições, que é o que irão, de fato, alavancar a região. Porque as questões partidárias, a gente tem visto o que tem acontecido. Eu sempre digo que a política regional ela tem que ser de gestos. Eu dei um gesto. Meu partido investiu muito na minha candidatura, em uma candidatura regional, e eu não tenho dobrado aqui. Eu facilmente, com a estrutura que eu tenho, elegeria um estadual. E eu construí a abertura disso do meu partido para dizer assim, eu estou fazendo um gesto regional a favor da região. Então a gente precisa de gestos de políticos a favor da região. E não é isso que a gente tem visto. Não. A gente tem visto políticos partidários pedindo ainda voto para as pessoas de outras regiões que vêm aqui e entregam R$1.000. Ontem eu encontrei uma pessoa, ela estava na casa dela e eu na cerca. De pendurado estava o folhetinho do cara que ela vai votar. Estava lá. E eu falei assim, quantos R$1.000 ele trouxe? Ah, foi muito. Mas tu sabe quanto que ele recebeu por ano? Aí a gente pegou o papelzinho e começou a olhar. 2.000 e tanto, 100 mil, 150 mil, 250 mil. E ela falou, gente do céu, e ele tem tudo isso de dinheiro? Então, as pessoas precisam se dar conta que nós vivemos da gorjeta. Porque nós não somos o reduto eleitoral de nenhum candidato federal. O que eu ofereço é a possibilidade de termos um reduto eleitoral para deixarmos o maior volume dos 19 milhões aqui na região, que vai nos levar a também ter um escritório regional aqui, que vai ajudar a desenvolver as entidades como um todo. Porque as entidades elas precisam desenvolver projetos, Fábio. E elas não têm capacidade técnica sozinha. Não adianta também ter gente querendo trabalhar por nós se nós não temos condições de montar esses projetos, essas coisas para pedir. Fábia Richter, 10 horas e 3 minutos, encerrou o teu momento. Quer dar alguma palavrinha aos nossos ouvintes aí? Olha, eu quero dizer assim que eu tenho corrido a região toda, tenho tentado conversar com todo mundo. Quero pedir perdão se eu não consigo te visitar, se eu não conseguir ir na tua empresa, se eu não conseguir dar a atenção que tu esperava de mim. 45 dias é pouco tempo. A região ela é grande, o estado é gigante. Nós costumamos dizer entre nós que bom se tivéssemos mais perna, que bom se pudéssemos ir a todos os lugares que nos solicitam. Então eu quero te pedir que se eu não conseguir chegar na tua casa, na tua empresa, perto de ti, eu quero te dizer que eu estarei aqui. Não vai ter um outro deputado federal que tu vai encontrar com mais facilidade do que a Fábia Richter. Eu realmente quero colocar
o meu trabalho, a minha energia à disposição da região e da minha categoria, que é extremamente sofrida e que nesse momento está sendo tolhida do seu direito de reivindicar o seu salário por opressão do empregador. Muitas vezes do município e até do hospital. Eu quero te dizer que dia 3 de outubro, o estado do Rio Grande do Sul vai eleger 31 deputados federais. Qual vai ser a tua escolha? Tu vai votar ainda pelos políticos que têm partido e que defendem muitas vezes seus próprios interesses e interesses partidários, ou tu vai acreditar e vai sonhar junto comigo, me ajudando como tu tem feito a pedir voto. Porque essa eleição eu não vou ganhar sozinha. É uma eleição das pessoas que querem a mudança e que sabem que nós podemos mais, assim como outras regiões do estado podem também. Eu quero te pedir para que tu vote em mim, que tu me escolha, que tu acredite em mim e que depois me cobre. E também quero te pedir que tu me ajude a conseguir mais votos. Todo mundo no estado pode votar em uma mulher que é enfermeira, que já foi prefeita, que tem contas aprovadas, que vai lutar pelo SUS em Brasília, que vai fazer a diferença por mais financiamento para esse sistema de saúde, mas que principalmente vai mudar a cara da nossa região, da região da Costa Doce. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Alegria estar aqui na Acústica. Acho que sexta-feira que vem nós vamos estar por aí de novo, né? Um bom trabalho para ti até as eleições e uma boa eleição para todos. Muito obrigado.